A história de hoje começa no ano de 2079 em Washington DC, onde um agente da CIA chamado Snow estava sendo interrogado pelo diretor do serviço secreto Scott Langrel. O diretor quer saber o que aconteceu com o Coronel Frank na noite anterior. No entanto, o Snow continua respondendo de maneira descontraída, o que lhe rende vários socos de um oficial. Após vários golpes, o Snow finalmente revela os eventos da noite anterior. Enquanto narra, nós somos levados a um flashback. O Snow estava atualmente no meio de uma luta com um desconhecido chamado Saylant. A luta feroz continua até que o Snow pega uma pistola e atira no homem até a morte. Momentos depois, ele recebe um chamado de socorro do seu amigo Mace, que o informa que foi traído e o insta a sair imediatamente do local. O Snow demora um pouco ainda para falar com o coronel, que pede a ele para proteger uma maleta e um isqueiro. Depois que o coronel falece, o Snow pega a maleta e sai. Logo depois, ele é emboscado por uma força policial armada que começa a disparar contra ele. Em uma tentativa desesperada de escapar, o Snow chega ao telhado, mas infelizmente, ele é capturado por um helicóptero de combate. Sem outra escolha, ele pula do prédio, acertando a janela de outro prédio e caindo no chão. Apesar de sofrer ferimentos leves, ele continua fugindo da polícia que o persegue. Pouco depois, ele encontra uma motocicleta que rouba. Ele corre pela rodovia em alta velocidade e simultaneamente liga para o Mace, pedindo para encontrá-lo na estação de metrô. Snow eventualmente consegue chegar ao metrô, após o que começa a correr em direção a uma plataforma especificada. Ao perceber que o trem estava prestes a partir, ele joga a maleta dentro antes que a porta se feche, permitindo que seu amigo a leve em segurança. Segundos depois, os policiais capturaram Snow e o levaram para a delegacia. De volta ao presente, depois de terminar a sua história, que parece muito com um enredo de filme de Missão Impossível, o Scott o acusa de matar o coronel. Quando ele nega, o Scott mostra a ele imagens de vídeo do Snow atirando no coronel por trás. Nosso herói aqui alega que as imagens são falsas, mas o Scott não acredita nele. Pouco depois, o amigo do Snow e o agente Harry Shaw entra e substitui o Scott para continuar o interrogatório. O Snow parece confiar nele, então ele secretamente conta a ele sobre seu conhecido Mace, que tem a maleta, contendo segredos roubados. Enquanto isso, Mace desce do trem e esconde a maleta em um dos armários da estação. Durante isso, ele esquece o cartão-chave, que logo é encontrado por um policial. Quando o policial o chama para devolvê-lo, o Mace fica ansioso e começa a andar apressadamente. No processo, ele esbarra acidentalmente em uma pessoa ali, fazendo deixar cair a sua arma, que dispara no chão e fere o policial. Essa comoção não intencional alerta instantaneamente os outros policiais, que então capturam o Mace, que também nunca ouviu falar da segurança. Na próxima cena, nós somos apresentados à filha do presidente, Emily Warren, que estava em uma espaçonave voando pela órbita, junto com seu guarda-costas, Hawk, e sua ajudante, Catherine. Atualmente, ela estava conversando com o diretor da prisão, Barn, que oferece uma breve explicação sobre a sua missão. Acontece que o grupo estava a caminho da MS-1, uma penitenciária de segurança máxima que abriga 500 prisioneiros. Barnes explica que a MS-1 é a única prisão existente sem abusos ou tumultos, porque colocam os prisioneiros para dormir. No entanto, isso preocupa Emily, pois há vários relatos sugerindo que manter os prisioneiros em estado de hibernação pode causar instabilidade mental. Ao chegarem, eles passaram pelo procedimento padrão antes de pegarem o elevador para a câmara de hibernação. Durante isso, a Emily pergunta a Barnes se o verdadeiro propósito dessa prisão é testar os efeitos da exploração do espaço profundo em humanos. No entanto, ele responde que é apenas um funcionário e que ele não sabe de nada sobre isso. Eles encontram uma grande câmara onde os prisioneiros estão dormindo nas suas respectivas cápsulas de hibernação. O diretor parece ter preparado uma sala de entrevistas, mas eles não puderam levar nenhuma arma para dentro. Apesar desse aviso, Hawk esconde uma pequena arma sob suas calças, apenas por precaução, caso as coisas deem errado. Depois de um tempo, a Emily é autorizada a entrevistar um prisioneiro desequilibrado chamado Hell, sentado do outro lado da sala de vidro. Ela tenta fazer algumas perguntas para analisar a sua estabilidade mental, mas ele não a leva a sério. Isso irrita o Hawk, que então empurra a cabeça dele contra a mesa, ordenando que responda a pergunta corretamente. Hell aproveita essa chance para roubar a arma das calças do guarda-costas e atira em direções aleatórias, causando uma explosão que derruba todos os guardas na sala. Após isso, o Hell dispara suas correntes e se liberta da prisão. Emily entra em pânico e tenta fugir, mas infelizmente é baleada na perna.
Depois disso, Hal entra na sala de controle e ameaça um cientista para desbloquear todas as cápsulas. Assustado pela própria vida, o cientista obedece, mas acaba sendo morto da mesma forma. No final, os prisioneiros saem das suas cápsulas e começam a atacar os guardas, resultando em um tumulto. Engraçado que seus músculos funcionam mesmo depois de todo esse estado em êxtase. Um dos prisioneiros é o irmão mais velho do Hal, Alex, que assume a liderança do grupo de prisioneiros. Eventualmente, eles começam a se espalhar pelas instalações e tomar todos como reféns. De volta à sala de entrevistas, Hawk recobra a consciência e imediatamente envia um sinal de aviso para o Scott, antes de ser levado embora. A comoção continua e alerta o LPD, Departamento de Polícia de Órbita Baixa, que então procede a inspecionar a nave prisão. Cientes da abordagem policial, Alex força outro cientista a ativar o sistema de segurança. Hal então pressiona um botão bem grande, fazendo com que a nave prisão atire na nave policial. Na Terra, Harry e Scott informam o presidente Jeff sobre o que estava acontecendo na MS-1. Scott propõe então que eles enviem uma força especial para lidar com a situação, mas Harry afirma que isso colocará em perigo a vida de todos os reféns. Ele oferece um plano alternativo, enviar um homem com a ordem específica de resgatar a filha do presidente. O homem escolhido não é outro senão o próprio Snow, o nosso herói. Inicialmente, ele se recusa a ir, porque a missão é muito perigosa, mas muda de ideia quando descobre que Mace também está na MS-1. Na próxima cena, nós vemos o Snow e Harry embarcando na nave espacial e partindo para a missão. No caminho, o Snow é informado sobre um pod de fuga no nível 5 que o tirará da nave prisão. Ele também recebe explosivos e um mapa. Após várias horas, o trio chega ao LOPD, onde um oficial os informa que Alex exigiu um negociador. Ao escutar isso, Scott tem uma ideia. Como os prisioneiros não sabem que a Emily é filha do presidente, ele decide enviar um dos oficiais da LOPD como negociador e enganá-los para que a libertem. O oficial entra na nave prisão e negocia a libertação de pelo menos um refém primeiro. Quando os vilões concordam, o oficial diz que o refém deve ser uma mulher ferida, levando Alex a escolher a Emily. No entanto, o Hal se recusa a deixar ela ir, provavelmente porque precisa de algo mais dela. O homem, perturbado, então atira na Catherine e ordena ao oficial que a leve no lugar. No entanto, a bala parece ter atingido diretamente o seu peito, levando à morte imediata. Enquanto isso, Snow parte da LOPD e pousa na nave prisão, mas é avistado por um dos prisioneiros, que relata a informação ao Alex, alegando que tudo isso é uma armadilha. Enfurecido por essa traição, Alex mata o negociador e ordena aos seus homens que derrubem o invasor. Logo depois, ele percebe o crachá de identificação da Emily e descobre pelo sobrenome que ela é filha do presidente. Enquanto isso, Emily e Hawk estão no elevador sendo levados de volta para a sala de reféns. Sentindo isso como uma oportunidade de escapar, Emily pega um extintor de incêndio e pulveriza no prisioneiro enquanto Hawk o soca. Ao mesmo tempo, o elevador se abre, revelando Snow. Reconhecendo-o como um invasor, o prisioneiro começa a atacá-lo, enquanto Emily e seu guarda-costas fogem. Apesar da luta, Snow consegue explodir a cabeça do prisioneiro com os explosivos. Enquanto isso, Emily e Hawk se escondem em uma sala segura e aguardam a chegada da equipe de resgate. No entanto, há um problema. O suprimento de oxigênio é bem limitado. Pouco depois, Alex e seus homens os encontram na sala segura. O chefe do crime ordena que um dos seus homens traga um engenheiro para abrir a porta. Um engenheiro idoso é levado até lá, mas ele estava tão assustado que falha em abrir a porta. Como resultado, Alex o mata impiedosamente antes de chamar outro engenheiro. Enquanto isso, Harry guia o Snow até a sala da Emily através de passagens secretas. No caminho, eles encontram um sistema de torção que cria gravidade. Mas, antes que possam usá-lo, um dos prisioneiros os avista e lança um ataque. Os dois lutam enquanto flutuam no ar. Hal, que estava na sala de controle, vê isso e atira no sistema de computador. Desligando o sistema de torção com a gravidade agora desligada, o prisioneiro cai, enquanto Snow consegue se segurar em uma corda. Quando Harry descobre isso, ele reativa o sistema de torção, permitindo que Snow suba de volta. Enquanto isso, na sala segura, o oxigênio estava acabando lentamente, intensificando a situação. Então Hawk toma a decisão difícil para que a Emily tenha mais tempo. Pouco depois, o Snow chega bem em cima da sala segura e entra explodindo a tampa do eixo. Nesse momento, Emily já estava deitada inconsciente. Ao relatar essa informação para o LOPD, um médico orienta através de um procedimento de reanimação.
felizmente trazendo-a de volta à vida. Os dois então rastejam para fora através do eixo pouco antes do Alex e seus homens invadirem. Harry continua a guiá-los em direção à saída, mas a sua voz é escutada por Alex. Como resultado, ele traz um oficial de comunicação e ordena que ele corte o canal de rádio. Agora que o Snow e Emily não têm ideia do caminho, eles tomam um caminho errado, o que os faz cair de um teto em uma sala. Apesar desse contratempo, eles chegam a uma enfermaria onde Snow cuida do ferimento da perna dela. Durante isso, Emily pergunta sobre os outros reféns, e o Snow responde que está ali apenas para salvá-la. Os dois então continuam em busca da sala da saída. Logo depois, eles encontram uma sala de suprimentos onde Snow dá a ela um uniforme de prisioneiro para vestir. Além disso, ele corta o seu cabelo e tinge para fazê-la parecer mais como a prisioneira. Na próxima cena, Alex é vista conversando com Scott, afirmando que agora estava ciente da filha do presidente a bordo. Ele ameaça prejudicá-la se não atenderem às demandas. Ao receber essa notícia, o presidente chega urgente à LAPD e enquanto isso, Snow e Emily, agora disfarçados, entram na câmara de hibernação e caminham entre os outros prisioneiros em busca do Mace. Eles logo são parados por um dos prisioneiros tatuados que pede uma senha. Como eles claramente não sabem, Snow acerta o homem com uma cabeçada antes de fugir. Eles entram em um compartimento onde encontram Mace e trancam a porta atrás deles. O Snow abraça seu amigo, mas a sua felicidade é interrompida quando descobre que o Mace sofreu de demência devido à êxtase. O Snow tenta perguntar sobre a maleta, mas sem sucesso. Pouco depois, os prisioneiros começam a perfurar a porta do lado de fora, então o trio escapa dali. Nesse ponto, a MS-1 começa a perder o controle e atinge a Estação Espacial Internacional. A colisão causa uma ruptura no casco, separando o Mace dos outros. O Snow pede a ele para pressionar o botão de pânico, mas o Mace não consegue entender. Infelizmente, o tempo se esgota e o pobre rapaz congela até a morte. Depois do ocorrido, o Snow finalmente leva a Emily até o pod de fuga, mas descobre que só tem um assento, percebendo que foi enviado ali para morrer. Ele envia Emily no seu caminho, fazendo uma promessa falsa de que a seguirá no próximo pod. No entanto, ela permite que o pod seja lançado sem ela e ainda quer salvar os reféns. Ela acredita que seu pai não autorizará nenhum ataque até que ela esteja na nave. Nesse momento, Hel aparece na tela da nave e ameaça matar todos os reféns se a Emily não revelar a sua localização. Preocupada, ela cede, mas ele os mata mesmo assim. Snow a leva embora e eles chegam a uma sala de laboratório, onde descobrem evidências de que os prisioneiros estavam sendo usados ilegalmente como cobaias. Antes que possam planejar o próximo passo, são emboscados por Alex e seus homens. O Snow tenta lutar, mas é baleado e cai no eixo. Alex leva Emily de volta à sala de controle, onde descobre que seu impaciente irmão matou todos os reféns. Agora que ele só tem a Emily para negociar, Alex ameaça o presidente, dizendo que matará sua filha se não forem libertados. Ele permite que a Emily fale com seu pai, mas ela pede para que a nave seja destruída, já que todos os reféns foram mortos de qualquer maneira. Apesar disso, o presidente se recusa a permitir um cerco. Sem outra escolha, Scott temporariamente tira o presidente do comando, o que a Constituição permite quando o presidente prioriza preocupações pessoais sobre a segurança nacional. Scott dá sinal verde para a destruição da MS-1. Enquanto isso, Harry entra em contato com Snow, que ainda estava vivo graças ao seu colete à prova de balas. Harry o informa sobre os trajes espaciais extras e fala para ele vestir um e sair da nave imediatamente. Na nave dos prisioneiros, o Hel tenta se impor sobre a Emily, mas é interrompido pelo Alex. Isso causa uma briga entre os dois irmãos, que vai e volta por um tempo. Mas no final, Hel consegue esfaquear o seu próprio irmão até a morte. Ele vai atrás da Emily, mas o Snow chega a tempo de salvá-la. Enquanto a força da segurança da LAPD é despachada, Snow e Emily correm para o compartimento espacial com os prisioneiros os perseguindo. Eles conseguem entrar no compartimento e tranca a porta atrás deles. Simultaneamente, a força de segurança coloca vários explosivos na nave com um temporizador de 30 segundos. Dentro desse intervalo de tempo, Snow e Emily vestem seus trajes espaciais e saltam da nave, segundos antes dela explodir. Depois de um tempo de queda livre, eles conseguem aterrissar em segurança na Terra. Depois do incidente, Emily é resgatada enquanto Snow é preso.
Algum tempo depois, ela estava no hospital tentando decifrar o que o Macy tentou lhe dizer nos seus últimos momentos. Eventualmente, ela percebe que os murmúrios incoerentes do Macy eram na verdade um código que revela a localização da maleta do Frank. Ela usa o código e recupera com sucesso a maleta. Também visita o quarto de motel onde o Frank foi morto para descobrir o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Após fazer algumas pesquisas, Emily eventualmente descobre que o Snow disparou contra um intruso invisível que tinha como alvo o coronel. Como resultado, o Scott, que estava assistindo do telhado do vizinho, pensou que o Snow atirou no Frank. Emily então entrega a maleta ao seu pai para que ele possa realizar as ações necessárias. Vários dias depois, a polícia descobre que o Harry, na verdade, era um infrator e ele é preso imediatamente. Com o caso finalmente resolvido, o Snow é liberado e seus pertences são devolvidos, incluindo um isqueiro dado a ele pelo Frank antes da sua morte. Ao tentar acender um cigarro, o Snow encontra um cartão de memória escondido no isqueiro, que acaba sendo o verdadeiro conteúdo que o coronel queria que ele protegesse. De repente, Emily se aproxima dele e o provoca depois de descobrir o seu verdadeiro nome, Merran. Então a história é finalizada quando o casal se afasta, expressando seus sentimentos um pelo outro. E então, tudo é finalizado.